Na nossa entrevista de hoje, nós vamos conversar sobre a invisibilidade do trabalho infantil e também sobre o Observatório Boa Ventura de Estudos Sociais. A nossa convidada é a professora doutora da UFRN, Vânia Gico. Professora Vânia Gico, é uma satisfação recebê-la aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. Bom dia, a satisfação é toda minha. Professora, a senhora coordena também os trabalhos do Grupo de Estudos Sociais Boa Ventura, né? Como se desenvolve o trabalho desse grupo? Qual a finalidade? Que projetos tem esse grupo com o objetivo de estudar as questões que aí estão colocadas? Ou a partir de onde partem os estudos desse grupo? Então, o Observatório Boa Ventura de Estudos Sociais, ele é resultante da nossa leitura da obra de Boa Ventura de Souza Santos. Então, o encontro com a obra do professor Boa Ventura de Souza Santos nos revelou um foco do ponto de vista da epistemologia, do trabalho científico que a gente já conhecia, a gente já trabalhava. Ou seja, aquele trabalho, aquela teoria que a gente diz que é a descolonização do pensamento, né? No sentido da gente ter uma outra visão, além daquilo que está posto teoricamente. As teorias podem ser discutidas? Podem, não é? Agora, elas são totalmente verdadeiras? A gente tem dúvida de se elas são totalmente verdadeiras. Eu acho que as verdades do conhecimento científico são verdades sempre provisórias. E a obra de Boa Ventura nos dá essa possibilidade da gente sempre estar revendo a teoria. A intenção, então, é descolonizar o pensamento. Exatamente. A intenção, a gente até diz que é a descolonização das ideias. Mas, a partir daí, você descolonizando ideias, não passam a surgir, digamos assim, diálogos interculturais, até com diferentes povos, diferentes linhas de pensamento? Então, essa descolonização, o sentido é esse mesmo. O que é descolonizar, né? A gente pensa que colonizar, teoricamente, seria impor o pensamento de uma facção para outros povos. No caso da colonização brasileira, é o pensamento europeu que a gente começou a pensar o nosso país a partir do pensamento europeu, né? Então, o pensamento europeu que nos disse o que era cultura, nos disse o que era religião, incutiu os costumes brasileiros. De certa forma, as sociedades mais antigas, né? E a sociedade mais antiga como um todo, mas a gente está falando do Brasil, né? Então, nessa descolonização, a gente percebe que existem outras verdades, outras culturas, outras possibilidades de conhecimento. Por isso que o diálogo intercultural, a partir dessa descolonização, é super importante, que a gente faz outras descobertas, né? E a partir daí, esses conhecimentos, digamos assim, essa pesquisa científica é aplicada em outras linhas do pensamento, na linha de conhecimento, enfim, de outras ciências? A proposta é que ela seja o padrão de ciência, que a gente diz que é o padrão hegemônico, que é o que a gente considera verdadeiro. Existe a possibilidade de um outro, que é o contra-hegemônico, né? Nessa contra-hegemonia, veja bem, o sentido básico é nessa contra-hegemonia, nessa possibilidade de rever o pensamento, a gente começa a ver outros conhecimentos que eram invisíveis. Então, no conceito de Boa Ventura, a epistemologia do Sul é tornar visível aquele conhecimento que não era credível, né? Não se acredita nele. Mas aí, digamos, professora, se tem digamos, uma teoria científica aqui agora, essa contra-hegemonia, ela surge a partir de que momento, então? A partir do momento que você desconfia das verdades. Quando você desconfia daquela verdade, desconfia que não... Será que tem outra possibilidade de você conhecer esse conhecimento que eu tenho? Eu acho que a incerteza do conhecimento é o que vai nos impulsionar a ter outros conhecimentos, em todas as teorias. Seria, então, uma constante aceleração da busca, digamos, do avançar? Uma constante. A criatividade, né? A gente não está satisfeito com aquele padrão de conhecimento que a gente tem e a gente tentar fazer outros pensamentos em outras vias, criar, pensar se existe outro, é uma forma de acelerar. É a inquietude do pensamento do ser humano. É a inquietude do pensamento, não é a crítica pela crítica. Sim. Tá, você conhece, a busca do novo, talvez, né? Mas existe, essa crítica tem que ser construtiva, no meu modo de entender, não só tem a crítica negativa, não é? Então, existe um padrão de conhecimento, que aquele ali já deu um grande avanço à ciência, tudo bem, mas a gente pode avançar de outra forma, pode avançar a partir de outros critérios. Na realidade, não é que a gente vai dizer que o que está posto como conhecimento científico é um conhecimento que não vale. Vale sim, mas existem outras possibilidades. São essas outras possibilidades que a gente busca, não é? A inquietude do ser humano buscando sempre o novo, né? Buscando sempre o novo.
Essa é a grande verdade. Professora, e em se tratando desses estudos todos, a senhora também tem esses estudos têm, digamos, reflexos em cima de todo o estudo da questão social do trabalho infantil, né? E é certo que a senhora, outro dia, esteve aqui no seminário nosso do Tribunal Regional do Trabalho, dando uma palestra sobre a invisibilidade do trabalho infantil. Como observar o atual cenário dessa questão do trabalho infantil no nosso país? Veja, a invisibilidade do conhecimento é o que está posto, teoricamente, como a gente disse, com a descolonização das ideias. Essa invisibilidade do trabalho infantil, eu faço um estudo pensando que o nosso pensamento que foi colonizado, a gente acostumou-se, né, a ver o trabalho infantil naturalmente. A gente não se assusta sempre com o trabalho infantil. Tem certos, quando ele é aviltante, a gente se assusta, mas no dia a dia, a gente convive com o trabalho infantil sem perceber que ele existe. Certo? Então, eu busco alguns teóricos, como Gilberto Freire, como Darcy Ribeiro, como Câmara Cascudo, que a cultura que vai se construindo é uma cultura que a gente não percebe, costumes que a gente que foi imputado ao nosso pensamento sem a gente pensar. Nesse sentido, foi absorvendo, foi incutindo essa ideia e acha ele muito natural, né? Então, esse paralelo que eu fiz da invisibilidade do trabalho infantil é assim, como nós consideramos as nossas crianças desde o tempo que o Brasil foi descoberto até hoje, né? Então, vamos considerar esses 3 pontos. As crianças portuguesas que chegaram aqui no Brasil, né? As crianças africanas que chegaram aqui no Brasil e as crianças indígenas que já existiam aqui, né? E as resultantes dessa mistura toda, né? Do ponto zero é esse. A partir dessa miscigenação de raças, de cultura, de costumes, a criança africana era considerada escrava, né? Já nascia, já estava no ventre escrava. A criança indígena era a criança que brincava, que convivia, que era alegre, que era saudável. E o português considerava as crianças como, no caso da colonização, como o senhorzinho de engenho, não é? A criança filha do português. É o senhorzinho de engenho. Então, quem era que trabalhava nesse sentido? Quem trabalhava era a criança escrava. Então, a criança escrava trabalhava, e esse pensamento passou para a Casa Grande e Senzala. Quanto mais filhos tivesse, mais mão de obra tinha para o trabalho, né? Então, a criança trabalhando parece que ficou naturalizado no nosso pensamento como um costume normal. Daí que a gente diz que é invisível esse trabalho infantil para a gente, ainda hoje, como herança cultural. Pois não, professora. Nós vamos interromper só um pouquinho, nós precisamos fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.